Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você está vendo essa videoaula, mas muito obrigado por estar participando, por estar ainda continuando a estudar. Então, agora, essa orientação é sobre as atividades. Essas atividades são do caderno 3. O conteúdo aqui envolvendo a matéria de aplicações, da página 27. O conteúdo é regra de 3. E eu utilizei vídeos de auxílio da professora Ângela sobre o conteúdo. Eu espero que vocês tenham assistido esses vídeos antes de começar a desenvolver as atividades aqui da página 27. Então, como eu expliquei também anteriormente, você só precisa fazer a leitura das questões e registrar as respostas. Eu só preciso que você marque para mim o nome completo, o número da chamada e identificando, né, para enviar as respostas para mim fazer uma correção. Então, sobre regra de 3. Eu espero que então você já tenha assistido algumas videoaulas que eu indiquei. Sobre o conteúdo de regra de 3, tem 3 passos aqui para a gente desenvolver uma atividade, conseguir chegar a alguma conclusão. A ideia de construir uma tabela, a gente acaba comparando as grandezas que estão envolvidas. A gente pode comparar os números que estão aparecendo, uma relação entre eles. A ideia da grandeza também, a gente pode pensar na ideia como esses números estão medidos. Por exemplo, quando a gente fala 3 horas, a ideia da grandeza está representada pelo tempo, de hora em hora. Quando a gente fala, eu estou pesando na balança 100 quilogramas, a ideia é que a grandeza que eu estou utilizando para fazer essa medida está envolvida com a unidade de medida do quilograma. Essas são as ideias para utilizar grandezas e medidas, tá? Eu estou citando esses exemplos, são simples, é uma ideia para vocês lembrarem. E, continuando, segundo passo. Quando a gente identifica essas grandezas, a gente compara, por exemplo, para cada R$ 2 que eu tenho, eu consigo comprar R$ 3 que eu tenho, eu consigo comprar, sei lá, umas 5 pipas. A ideia é a quantidade que eu tenho em reais, é uma grandeza, e a quantidade do que eu estou comprando, a quantidade de pipa, é outra grandeza. Então, se eu tivesse mais dinheiro, eu podia comprar mais pipas para fazer uma relação aí das quantidades. Aqui, essa explicação, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, quando uma grandeza, a gente está fazendo uma comparação com outra grandeza, elas nem sempre são essa ideia. Quanto mais. Então, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Nesse significado, assim, a gente pensa, são grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra grandeza aumenta. Se a grandeza diminui, a outra que está relacionada com ela também diminui. Então, essa é a ideia de identificar as grandezas e identificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quando a gente fala inversamente, aí é o contrário. Uma grandeza aumenta, a outra que a gente está comparando diminui. É uma relação dessa forma. Então, se a grandeza está aumentando e a outra está diminuindo, a gente já pode concluir que elas são inversamente proporcionais. E se começar a comparação, uma grandeza está diminuindo, a outra está aumentando, a gente fala a mesma coisa, são grandezas inversamente proporcionais. Então, nesse vídeo, eu vou fazer a orientação para as atividades. Então, na atividade 1, fazendo a leitura dela, como está aparecendo na tela, ele está comparando com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metro quadrado, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Então, aqui, pela leitura da primeira frase, eu já sei que uma grandeza está envolvida ali com 1,2 metro quadrado, está relacionada com a área, e a produção de energia solar está relacionada ali 400 watts por hora. É uma forma de medir a quantidade de energia produzida. A pergunta na sequência, aumentando-se essa área para 1,5 metro quadrado, qual será a energia produzida? Então, nessa comparação de regra de 3, a ideia de da gente formar uma tabela, no começo a gente vai comparar a primeira grandeza.
a ideia da área ali, de quantos metros quadrados a gente tem para observar. 1,2 metro quadrado e 1,5 metro quadrado. A segunda grandeza que a gente vai montar do lado dessa sequência para montar uma tabela, quando a gente fala da quantidade de energia, 400 watts por hora, é uma grandeza que a gente vai comparar, a gente precisa descobrir qual vai ser o próximo valor relacionado com 1,5. Então, para ser uma regra de 3, tem que ter 3 valores conhecidos, a gente tem isso. O quarto valor que não está aparecendo, geralmente a gente representa pela letra X. O que vocês vão identificar? Se essas duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Depois de fazer isso, vocês vão organizar duas frações e fazer as comparações. Multiplicar cruzado e descobrir o valor do x. Se vocês acharem que precisa de mais alguma orientação além dessa, vocês vão postar nas perguntas lá no Google Classroom, tá? Continuando. Na questão 2, um trem deslocando-se com velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Dessa forma, eu tenho que entender que a primeira grandeza, a primeira medida, vamos utilizar esse termo assim que está aparecendo para a gente, é envolvendo a velocidade, que é 400 km por hora. Essa é uma grandeza. A outra que foi citada, 480 km por hora. Então, vocês vão começar a montar a tabela de vocês, as comparações. A outra grandeza que está relacionada aqui, então, é o tempo. É o percurso ali de 3 horas. Então, a segunda grandeza, a outra parte da tabela que vocês vão montar, tem a ver com o tempo. Vocês vão marcar o 3 ali. O que vocês têm que entender? Essas grandezas, da forma que vocês estão comparando, são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Eu vou explicar uma lógica. Se a velocidade aumentou, o tempo que a gente vai precisar para fazer a viagem vai diminuir. Essa é a dica para vocês marcarem se for diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Agora, questão 3. Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, nessa comparação, de novo, para uma regra de 3, a gente acaba montando uma tabela identificando as grandezas que a gente está observando. Quando ele fala 8 horas por dia, essa é a quantidade de tempo que eles estão trabalhando. É uma medida para a grandeza da quantidade de tempo que eles trabalham por dia. A outra informação relacionada com essa grandeza, a gente vai entender o seguinte: de 8 horas por dia que eles estavam trabalhando, vai diminuir para 5 horas por dia. A outra informação que a gente vai comparar. O tempo diminuiu, o tempo de trabalho por dia. Só que daí o prazo para fazer essa obra, na primeira leitura ali, o prazo é outra grandeza. Essa comparação ali, o prazo é de 20 dias. Então, a primeira grandeza foi a quantidade de horas trabalhadas por dia, 8 e 5. A outra comparação é o prazo que esse trabalho foi desenvolvido. Nesse caso, a gente só tem a informação do 20 dias. O quarto número, o quarto valor que está faltando nessa comparação, a gente vai representar pela letra X. Então, tenha cuidado. Se está diminuindo a quantidade de tempo de trabalho por dia, eu tenho quase certeza que o tempo de trabalho dessa obra vai passar de 20 dias, vai ser maior. Então, essa é a dica para você identificar se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Última questão. Na atividade 4, Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$ 120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas pelo mesmo tipo e preço? Nessa questão 4, primeiro, montar uma tabela identificando as grandezas que a gente está vendo. A quantidade de camisetas, 3 e depois 5. A quantidade de camisetas aumentou. Aí o dinheiro que ela gastou é uma outra grandeza, são R$ 120.
vocês vão montar essa segunda parte da tabela com essa grandeza, envolvendo o preço, o valor gasto. Aí nessa orientação, o que você entende? Se você está comprando mais coisas, o valor vai aumentar ou vai diminuir? Então, a partir dessa ideia, você vai identificar se nessa regra de três vocês vão estar trabalhando com grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até o final. Se tiverem mais dúvidas, usem o ambiente do Google Classroom e postem suas dúvidas lá, tá, pessoal? Muito obrigado